Existem poucos textos pessoais do Padre Pio que a gente possa consultar, a não ser algumas cartas no período que ele fazia muita direção de almas, né? Então ele escrevia para os seus dirigidos e tudo mais. Mas ele deixou um caderno com algumas meditações dele sobre a paixão. E eu achei que nada melhor do que nós vermos algumas dessas notas em plena Semana Santa, né? Começando a Semana Santa, dia da instituição da Sagrada Eucaristia, nessa Quinta-feira Santa, nós podemos ver essas anotações do Padre Pio. Salve Maria, caríssimos irmãos da família Regina Fide Brasil e Portugal, meu nome é Odair Gutierrez e esse é o programa Padre Pio. Como eu disse para vocês, acabou a distribuição dos terços. Foi uma ocasião de muitas graças, muitas pessoas testemunhando graças incríveis recebidas através do Santo Rosário, e nós esperamos que em breve a gente tenha recursos para fazer mais, né? Mas vocês sabem que nós temos uma meta importante. Desde que o nosso canal começou, a nossa meta é entronizar o Padre Pio no maior número possível de lares. Começamos com uma meta de 100 mil, vamos agora partindo para a meta de 200 mil, porque o 100 mil está quase acertando. Mas eu queria muito que você, que ainda não tem o Padre Pio no seu lar, telefonasse para esse número que eu estou colocando aqui embaixo e pedisse a sua estampa do Padre Pio. Eu acho que em Portugal se fala pagela, né, ao invés de estampa, mas é uma estampa muito bonita que você pode emoldurar, colocar na sua casa e você vai ver o efeito do Padre Pio em seu lar. Nós já temos muitos testemunhos a respeito desse efeito. A prova disso é que se você, no lugar do Padre Pio, tivesse uma figura que agradasse o demônio, você provavelmente ficaria apavorado de ter uma figura dessas no seu lar. Imagina o que é, portanto, ter uma coisa de Deus, o Santo Padre Pio no seu lar. Não deixe de pedir nesse telefone aqui embaixo a sua estampa do Padre Pio. Já benta, vai pelo correio, é só você colocar na sua casa, rezar uma oração, dizer: Padre Pio, essa casa é vossa. Cuide dessa casa, cuide desse lar, cuide dessa família, cuide de cada uma das pessoas que aqui vivem. Não deixe de fazer isso, tá bom? Como eu disse, hoje, festa da instituição Sagrada Eucaristia, Quinta-feira Santa. E é muito interessante, eu vou ler aqui uma relaçãozinha, aliás, não esqueço que amanhã é dia de jejum e abstinência, tá claro? Abstinência de carne e jejum, conforme a igreja recomenda. Bom, eu vou ler aqui algumas indulgências da Semana Santa que pouca gente conhece e que é muito interessante para nós ganharmos indulgências plenárias. Olha, existe indulgência plenária se o fiel adorar o Santíssimo Sacramento por meia hora no altar da reposição do Santíssimo Sacramento na Quinta-feira Santa. Porque quando o Santíssimo, depois da missa, é retirado do altar-mor, né, do principal sacrário, ele é levado para uma capela, que é uma capela da reposição, onde, infelizmente, não são em todas as igrejas que está sendo feito, não. Antigamente era obrigatório. E aí as pessoas podiam, fazendo 30 minutos de adoração ao Santíssimo nessas condições, indulgência plenária. Tem mais uma condiçãozinha que daqui a pouco eu vou dizer, para todas elas. Se o fiel também é plenária, indulgência plenária, se o fiel venerar a cruz na celebração solene da Paixão do Senhor, na sexta-feira, quando chega aquele momento da veneração da cruz, etc., que todos fazem uma fila para oscular a cruz. Então, nesse momento, se a pessoa fizer, deixa eu ver se tem aqui, não coloca prazo aqui. Bom, também tem indulgência plenária se a pessoa participar da Via Sacra na Sexta-feira Santa. Também tem indulgência plenária se o fiel assistir à celebração da Vigília Pascal à noite e renovar as promessas batismais que fazem parte da liturgia dessa missa. Bom, uma única confissão sacramental é suficiente também para várias indulgências plenárias e para cada indulgência plenária que se busca, no entanto, uma santa comunhão separada e uma oração separada devem ser feitas
nas intenções do Santo Padre, são necessárias, certo? Então, pelo menos uma Santa Comunhão e uma oração, como é que é? Uma Santa Comunhão separada e uma oração separada, claro, pelas intenções do Santo Padre. Tá aí, eu queria deixar isso para você, porque é uma ocasião maravilhosa para receber indulgências fantásticas, né? Bom, isso posto, eu entro direto no nosso assunto, que é de uma profundidade maravilhosa, que é a meditação sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, da fonte Meditaciones, do Padre Pio de Pietrelcina. Bom, eu vou ler bem devagar, porque isso aqui não é desses vinhos que a pessoa toma rápido, conversando, não. É dessas coisas que precisam ser degustadas palavra por palavra. Então, eu vou ler bem devagar. Não vou fazer muitos comentários, porque é tão difícil comentar aqui, né? Aqui eu vou fazer um comentário em cima de uma meditação do Padre Pio. Não tem muito sentido. Então, vamos procurar ler muito bem. Ó Jesus, o meu coração perturba-se quando penso no amor que vos obriga a correr ao encontro da vossa paixão. Ensinaste-nos que não há amor maior que dar a vida por aqueles a quem se ama. Eis que estáis prestes a selar estas palavras com o vosso exemplo. Lembro que é uma meditação, hein? Ele está fazendo sobre a paixão. Então vejam a profundidade dos pensamentos, isso vai não crescendo, até chegar a uma coisa fantástica que vocês mesmos vão constatar. Então ele continua. No jardim das oliveiras, o mestre afasta-se dos discípulos e só leva 3 testemunhas da sua agonia: Pedro, Tiago, João. Eles que o viram transfigurado sobre o Tabor terão força para reconhecer o homem-deus neste ser, esmagado pela angústia da morte, mas completamente diferente do Tabor. Ao entrar no jardim das oliveiras, disse-lhes: ficai aqui, velai e rezai para não cairdes em tentação. Velai e rezai para não cairdes em tentação. Acautelai-vos, porque o inimigo não dorme. Acautelai-vos, porque o inimigo não dorme. Amai-vos antecipadamente com as armas da oração, para não serdes surpreendidos e arrastados para o pecado. Então aqui são desdobramentos da meditação. Não é o que está no Santo Evangelho, mas é sobre o que está no Santo Evangelho, mas a meditação do Padre Pio sobre a cena, o fato de si, a agonia de nosso Senhor Jesus Cristo no horto. Mente com as armas da oração, para não serdes surpreendidos e arrastados para o pecado. É a hora das trevas. É a hora das trevas. Eis o lugar onde Jesus vem orar. Ele despoja a sua santa humanidade da força a qual tem direito pela sua união com a divina pessoa e mergulha num abismo de tristeza, de angústia e de abjeção. Aqui eu vou explicar um pouquinho. Como Nosso Senhor tinha a natureza humana e a natureza de Deus, ele era Deus e homem, e a natureza divina era Deus e homem ao mesmo tempo. Nesse momento, prevaleceu a natureza humana. E como homem, ele sentiu um sofrimento, um abandono total. Nesse momento, isso fazia parte de toda a paixão dele até a morte, no Calvário. O seu espírito parece submergir-se. Ele via antecipadamente toda a sua paixão. Ele sabia o que ia acontecer. Meditação de São Pio de Pietrelcina. Continua. Ele vê Judas, seu apóstolo tão amado, que o vende por alguns dinheiros.
Ei-lo a caminho de Getsêmani para o trair e entregar. Quer dizer, nosso via Judas chegando com os algozes, a quem ele tinha vendido nosso Senhor Jesus Cristo por 30 dinheiros. Seu amado apóstolo. Olha que coisa linda que o Padre Pio diz aqui. Todavia, ainda há pouco... Não, o Padre Pio está perguntando, desculpe, eu li mal aqui. Todavia, ainda há pouco, não o alimentou com a sua carne, não lhe deu a beber o seu sangue? Quer dizer, Judas comungou, já pronto para trair nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que muitos já pensaram coisas dessas, já fizeram meditações dessas, mas vocês vão vendo como é que ia funcionando a cabeça de São Pio de Pietrelcina na consideração dos fatos ligados à agonia do horto. Prostrado diante dele, Nosso Senhor, lavou-lhe os pés, apertou-os contra o coração, beijou-os com seus lábios. Que não fez ele para o reter à beira do sacrilégio, ou pelo menos para levar a arrepender-se? Nem assim Judas se arrependeu. Nosso Senhor lavou-lhe os pés, beijou os pés, abraçou Judas. E nada foi suficiente. Não, ei-lo que corre para a perdição. Jesus chora. Vê-se arrastado pelas ruas de Jerusalém, onde ainda há alguns dias o aclamavam como Messias. Quer dizer, no domingo de Ramos ele foi aclamado como Messias. De repente, ele se vê arrastado pelas ruas de Jerusalém. Vê-se esbofeteado diante do sumo sacerdote. Ouve os gritos, a morte, todo mundo pedindo a morte daquele que só fez bem, daquele que só fez milagres, curas, daquele que foi preterido a Barrabás, um assassino. Como a vida se repete, se nós pensarmos nos dias de hoje, como a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo se repete através da paixão da igreja, como nós podemos analisar por esse lado também a paixão que o mundo moderno provoca na igreja, as apostasias provocam na igreja. Tudo isso nosso Senhor já via naquele tempo. Quando a gente lê as revelações de Santa Faustina Kowalska, a gente vê, ela faz descrições maravilhosas a esse respeito. Vamos continuar com a meditação do Padre Pio? Ele, o autor da vida, é arrastado como um farrapo de um para outro tribunal. O povo, o seu povo tão amado, tão cumulado de bênçãos, clama aos gritos a sua morte. E que morte! A morte sobre a cruz, que era a morte destinada aos bandidos da pior qualidade, aos assassinos e bandidos da pior espécie. Era a morte por crucifixão. Ouve as suas falsas acusações. Vê-se flagelado, coroado de espinhos, escarnecido, apulpado como falso rei. Zombavam dele: você não é o rei dos judeus, você não é Deus, você não é capaz, se solte-se daqui, vai embora, se você tem esse poder todo. Vê-se condenado à cruz, subindo ao Calvário, sucumbindo ao peso do madeiro, trêmulo, exausto. Ei-lo, chegado ao Calvário, despojado das roupas, estendido sobre a cruz, impiedosamente trespassado pelos pregos, ofegante entre indizíveis torturas. Santa Faustina conta num determinado ponto do diário dela que os verdugos que açoitavam ao Senhor se cansavam de bater. Imagina, com anzóis na ponta dos látigos,
chicotes, etc. E que eles se revezavam porque se cansavam. Imagine. Ia mais longe essa meditação dela, mas eu não vou sair daqui. Era uma coisa terrível. E os cravos que pregaram nosso Senhor Jesus Cristo? Eu tinha, até algum tempo atrás, depois não sei quem desapareceu com eles, eu tinha uma réplica exatamente do cravo da Paixão que eu tinha comprado em Roma quando eu tinha 18 anos. É impressionante você imaginar aquele cravo gigante entrando nas mãos. Dizem que foi aqui meio no pulso assim, do nosso Senhor Jesus Cristo para justamente firmar bem, né? Uma coisa tremenda. Ei-lo chegado ao Calvário, despojado das roupas, estendido sobre a cruz, impiedosamente trespassado pelos pregos, ofegante entre indizíveis torturas. Meu Deus, que longa agonia de 3 horas, até sucumbir no meio dos apupos da gentalha ébria de cólera. Imagine o clima que estava lá naquela época. Clima com Satanás espalhado por toda a parte, assolando aquela multidão, aquela gente, com cólera. Aquela gente que havia exaltado ele uma semana antes estava encolerizada, furiosa, pedindo a morte dele, que o sangue dele caia sobre nossos filhos, como eles gritaram. Ei-lo com a garganta e as entranhas devoradas por uma sede ardente. Para estancar essa sede, dão-lhe vinagre e fel. Vê o pai que o abandona. Ele se sente abandonado de Deus, aí o lado humano que ele teve que viver. E a mãe aniquilada pela dor, porque Nossa Senhora passava em si todas as dores da paixão. Nossa Senhora foi, por isso ela é chamada a corredentora do gênero humano. Para acabar a morte ignominiosa no meio de 2 ladrões. Quer dizer, para acabar de mal, a morte ignominiosa no meio de 2 ladrões. Um reconheceu-o e pôde salvar-se. O outro blasfema e morreu réprobo. Que coisa fantástica. Bom ladrão, São Dimas foi o primeiro santo canonizado em vida por nosso Senhor Jesus Cristo, hein? Não é qualquer coisa. Bom, vamos ficar com a meditação do Padre Pio. Não vou fazer considerações minhas. Ele vê Longinos, o centurião, que se aproxima para lhe trespassar o coração com a lança. Ei-la, consumada a extrema humilhação do corpo e da alma que separam-se. Tudo isto, cena após cena, passa diante dos seus olhos, apavora-o, acabrunha-o. Recusará? Não. Desde o primeiro instante, tudo avaliou, tudo aceitou. Mas Jesus, como é grande a dor que leio no teu coração, transbordante de tristeza. Eu vos vejo afastando-vos dos vossos discípulos, ferido, todo magoado. Os discípulos o abandonaram. Pudesse eu dar-vos algum reconforto, consolar-vos um pouco, mas, incapaz de mais nada, choro aos vossos pés. Unem-se as lágrimas do meu amor e da minha compunção, e elevam-se até o trono do Pai, suplicando que tenha piedade de nós, que tenha piedade de tantas almas mergulhadas no sono do pecado e da morte. Está aí. Essas são as notas do Padre Pio nas meditações dele. Que voo tem essa meditação. Amanhã nós vamos ver uma outra meditação também que tem um voo incrível para nós vivermos melhor essa Semana Santa. Alguém vai dizer, bom, mas não basta ler o Evangelho? Claro que basta.
Claro que é bom, é indispensável, fundamental ler o Evangelho da Paixão, mas meditar sobre ele, compor a cena, tirar conclusões dessa cena, tirar conclusões para a sua vida espiritual. Padre Pio sempre ensinou isso, que toda meditação tinha que terminar com um propósito. Salvaria, caríssimos irmãos da família Regina Fide, Portugal e Brasil, e fiquem agora com a Ave Maria por todos que assistiram esse vídeo, especialmente para que nós aproveitemos bem esses dias de meditação, de oração, de tristeza. Tristezas que acontecem por toda a parte do mundo, tristezas que ofendem nosso Senhor Jesus Cristo, tristezas de gente que está sofrendo terrivelmente na Ucrânia, como é o caso que nós temos rezado ultimamente, né? E no final, a bênção do nosso querido Padre Pio. Salve Maria, queridíssimos irmãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buona giornata.